Olá, amigos. Chegamos ao final do trimestre, do segundo trimestre, lição número 13, a lição que tratou sobre Jacó no Egito. Vimos nessa lição como Deus nos abençoa, como Deus conhece o nosso caminhar, como Deus conhece aquilo que nós pensamos, como mostrou para Jacó que as coisas podem ser melhores do que nós estamos imaginando. Deus direciona o bem para o bem, e quando há o mal para os seus filhos, Deus direciona para o bem, como aconteceu na história de José. José disse aos seus irmãos: não tenham medo, Deus é que me direcionou para cá. Eu não estou no lugar de Deus para me vingar de vocês. Jacó foi um homem que teve uma luta tremenda com sua própria pessoa. Jacó teve que vencer a si mesmo, para depois então ele se entregar nas mãos de Deus. Foi no Val de Jaboque, na luta com o anjo, que Jacó reconheceu que Deus realmente é o grande vencedor. E ali, Jacó, que era impetuoso, que era um homem assim ardiloso, se entregou nas mãos do Senhor e passou a ser então um homem da fé. O homem escolhido para iniciar a nação de Israel. Que privilégio e que responsabilidade para Jacó. Uma família disfuncional, com 12 filhos, e agora José se tornou o pivô de uma grande intriga, e Jacó, então, reconhecendo isso, ele percebeu que Deus direcionava José para uma coisa maior. Diz a Bíblia que quando José contava o sonho, Jacó guardava isso no coração. A lição foi espetacular. A lição nos direcionou para aquilo que Deus sempre pensa de nós. Deus conhece o nosso futuro, Ele quer que o nosso olhar esteja voltado para a terra prometida, a Canaã celestial. Jacó fez isso. Na hora que Jacó estava para morrer, abençoou os filhos dele, abençoou os filhos de José e disse para José: você vai me prometer, me enterre na terra de Canaã. Vocês têm que olhar para lá. Não fiquem aqui, vocês têm que ir para lá. Inclusive José, na hora de morrer, pediu para as pessoas que jurassem que levaria os ossos dele para a terra de Canaã. Isso aconteceu na saída do povo, quando Moisés pediu para levar os ossos de José. Uma história de fé, uma história de coragem, que mostra que o Senhor Deus, Ele nos assiste quando nós temos necessidade. O cristão tem que lutar tudo que for possível para não pecar, mas se pecar, temos um advogado. O pecado não é uma prática normal de um cristão, é um acidente. E quando acontece esse acidente, Deus vem nos socorrer. Ele é que nos restaura. A lição dessa semana mostrou como temos que nos envolver com a palavra de Deus, com a segurança espiritual e com a consagração para que possamos a cada dia fazer a vontade de Deus. Bernard Palissy nasceu em 1510. Esse homem lutou para que ele pudesse assim, inventar era um esmalte para a louça. Ele queria que a louça ficasse brilhando. E ele dizia: eu tenho que arrumar uma coisa que deixe a louça que vai feita de cerâmica, que vai no forno, ela fica opaca. Tem que ficar brilhante. Esse homem gastou a vida dele para ele descobrir um esmalte que pudesse transformar a beleza da louça. E ele conseguiu. Chegou a passar fome. Ele queimou os próprios móveis num forno para que pudesse aquecer a cerâmica que tinha o esmalte dele, até que finalmente, depois de mais de 1.500 tentativas, Bernard Palissy conseguiu inventar o esmalte perfeito. Ele foi convidado para trabalhar no palácio do rei da França. E o rei da França, o rei Henrique III, empregou Palissy durante 45 anos como um artista. Ele fazia quadros, ele pintava, ele fazia cerâmica. Era um artista assim maravilhoso, tinha um dom maravilhoso. 45 anos servindo ali a família real. Até que um dia descobriram que Bernard Palissy, ele era protestante. Ele seguia os ensinos de Lutero. O que é que fizeram os inimigos? Prenderam Bernard Palissy em um calabouço. O rei Henrique III, não querendo perder o seu artista preferido, foi até onde estava preso Bernard Palissy e disse para ele: meu querido, você serviu nossa família há mais de 45 anos. Eu estou vendo que você está seguindo um caminho que as pessoas não gostam, o caminho do protestantismo. Então eu lhe imploro, meu amigo, renegue essas suas crenças e eu salvo você daqui. Se você não fizer isso, eu não terei como salvar você. Seus inimigos vão colocar a mão em você, você vai ser queimado vivo amanhã. Bernard Palissy disse: meu querido rei, meu amigo, eu não tenho do que me envergonhar, eu não tenho do que me retratar. A pessoa que eu sirvo é o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso renegar Jesus Cristo, porque é o Salvador da minha vida. Se Deus quiser, Ele sabe o que fazer com a minha vida. Eu agradeço o amor que o Senhor tem por mim, a família real, mas eu não posso abdicar do meu amor por Cristo. O rei Henrique III saiu triste daquele local, despediu-se do seu amigo
e Bernard Palissy ficou ali no calabouço. Quando foi de noite, à noite, Bernard Palissy morreu dormindo. O coração dele parou. Deus resgatou o seu servo antes dele passar pela fogueira e pela chacota humana, e pelo menosprezo e pela humilhação. Quando chegou no dia seguinte, o carrasco foi buscar Bernard Palissy, ele estava morto no calabouço. As pessoas que servem a Deus têm que saber que o Senhor Deus se antecipa às ações do inimigo. O Senhor Deus, ele cuida daqueles que o servem. A história de José mostrou isso, a história de Jacó também. A história do final da vida de Jacó nos mostra que sua luta com Deus no Val do Jaboque o preparou para as lutas da vida. Algumas vezes nós lutamos muito com Deus e Deus nos abençoa mesmo assim, porque Deus sabe que lá na frente nós teremos uma luta maior. Chegou o momento de Jacó abençoar seus filhos e profeticamente, de acordo com o caráter de cada um, Jacó deu assim a bênção para cada um, mas sempre colocando o olhar deles para a terra prometida, até que foi chamado por Deus. Muitas vezes nós temos que ser fiéis a Deus, mesmo diante das mais duras provações. Jacó passou pela provação ali antes de encontrar-se com Esaú. A angústia de Jacó. Jacó passou por um momento muito esquisito, onde ele não sabia se ia viver ou se ia morrer. Nós temos que, mesmo diante das provações, temos que ser fiéis a Deus. Dietrich Bonhoeffer. A história dele é trágica, mas também é inspiradora. Ele foi preso na Alemanha porque ele não concordava com o regime socialista alemão. E ele foi preso, colocado no campo de concentração de Hitler. Ali, ele sofreu as piores torturas para que ele pudesse, assim, renegar as ideias dele. Ele disse, de forma alguma, vocês podem tirar tudo de mim, mas vocês não podem tirar as convicções que eu tenho guardado na minha mente. Bonhoeffer ganhou o respeito dos seus amigos, até dos guardas da prisão. Bonhoeffer foi fuzilado, mas do testemunho dele, milhares de pessoas no campo de concentração aceitaram Jesus como Salvador. Que história tremenda, de um homem que, mesmo diante da morte, ele não arredou o pé de suas convicções e do amor que ele tinha por Deus. Por isso, nós vamos encerrar a lição do trimestre dizendo que o livro de Gênesis foi um livro inspirador. Nos ensinou desde a criação até como podemos nos colocar nas mãos de Deus como Jacó e José fizeram. Deus abençoe você, tenha uma sexta-feira abençoada, um sábado feliz na presença do Senhor. Foi um prazer estudar com você o segundo trimestre. E o terceiro trimestre vem chegando aí, falando sobre provados pelo fogo, os crisóis da vida. Deus nos purifica, como Deus purifica o ouro, para tirar as impurezas e nos tornar melhores e valorizados. Vai ser uma lição espetacular. Esperemos e aguardemos. Deus abençoe a todos. Amém.